Enfim, eu queria começar, vamos começar dos parâmetros das visões gerais aqui, né? Eu queria passar para o seu Sepúlveda. Sepúlveda, como é que o senhor viu o resultado de ontem, né? Tem alguns aspectos que a gente pode analisar. Primeiro, as pesquisas eleitorais, né, que davam uma diferença de 15% para o Lula, né, uma vantagem de 15%, 10%, 15%, e no final foram 3%, né, de vantagem para o Lula. Enfim, eu queria ouvir o senhor, como é que o senhor vê essa questão toda? Olha, eu não sei se eu vou atrapalhar assim um pouco, mas eu antes de comentar os números, gostaria de comentar uma coisa. Eu acho que nós estamos talvez cometendo um grande equívoco, que é o seguinte: achar que nós tivemos uma eleição e que nós tivemos uma campanha eleitoral e que nós estamos na festa da democracia. Isso é um pressuposto que precisa ser colocado de lado, porque, a meu ver, nós estamos aceitando um jogo viciado. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que virou um partido político trabalhando por um candidato. Estão aí os fatos, não é preciso inventar nada. As pessoas, foi o próprio presidente que disse isso, as pessoas que fizeram essa vergonha e esse escândalo que foi soltar o Lula e torná-lo elegível, são as mesmas que controlaram o sistema eleitoral e que perseguiram de todos os modos o presidente da República. Desculpe, mas eu escrevi há uns dias atrás uma coisa: um presidente da República, no exercício das suas funções, faz uma reunião com embaixadores, mostra aos embaixadores uma investigação que está sendo feita pela Polícia Federal e é multado por isso, e é obrigado a tirar essa live das redes sociais. Vocês acham isso normal? Vocês acham isso que é Estado de Direito? Enquanto que um ministro do Tribunal Superior Eleitoral ilegalmente se reúne com embaixadores para eles interferirem na eleição. Desculpe, nós temos que ver as coisas como elas são e considerar que nós tivemos uma campanha eleitoral com lisura e que, portanto, tivemos uma eleição com lisura é fraudar-se a si mesmo e é enganar-se a si mesmo. Isso é o primeiro ponto. E digo mais, foi com atitudes assim, aceitando essa quebra das regras, que a Venezuela chegou onde chegou. Porque as pessoas foram aceitando e terminaram onde terminaram. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, é das pesquisas. Como é que nós podemos admitir que pesquisas tenham feito essa manipulação gigantesca, que é uma verdadeira fraude à democracia? Eu vou só dar um exemplo. O Paulo Eduardo Martins devia estar neste momento eleito ao Senado, mas por uma manipulação das pesquisas, ele não foi eleito. Eu pergunto, isso é uma fraude à democracia ou não é uma fraude à democracia? Agora eu pergunto, tivemos realmente uma eleição e uma campanha eleitoral? Ou nós estamos fingindo que tivemos? Bom, então eu gostaria de dar o seguinte: eu ontem vi a lista dos institutos para presidente, erros de 18%, eles davam 18% de diferença. Um deles, já não lembro se era o Datafolha ou o IPEC, dava 18% de vantagem ao Lula sobre o presidente Bolsonaro. Desculpe, isso é o quê? Eu estava agora, por acaso, enquanto estava me arrumando, estava ouvindo uma live do Eduardo Bolsonaro com o Ferri. O Ferri é um analista e ele fez análise das porcentagens e ele foi das pessoas que cravou uma porcentagem para o Bolsonaro muito, muito perto do que ele teve. Ele estava mostrando, quer dizer, nós temos uma manipulação gigantesca. Você sabe que há muitas pessoas que só decidem os votos na última hora, em função, muitas vezes, do que está
apresentado pelos institutos de pesquisa. Agora, eu pergunto o seguinte: eu acho muito bom que deputados, senadores estão falando de uma CPI dos institutos de pesquisa. Mas essa CPI vai sair quando? Agora, nessas 4 semanas, que são do primeiro ao segundo turno, esses institutos de pesquisa vão poder voltar a mentir descaradamente, a fazer uma manipulação desgraçada. E isso é democracia? Eu pergunto o seguinte: como aceitar essa regra do jogo? Bom, esse seria o primeiro comentário que eu queria fazer. Portanto, é uma espécie de comentário prévio ao problema que nós estamos vivendo. Porque eu sei que é preciso ter muito cuidado com as palavras que nós usamos, mas eu achei e verifiquei muitas inconsistências nos números dessa eleição. Eu até, por acaso, tenho aqui eu queria ler aqui, assim, se fosse possível, um pequeno texto do Alexandre Garcia. Quem vota no Mourão, no Onyx, no Astronauta, no Tarcísio, no Rogério Marinho, no Magno Malta, na Damares, na Bia, na Zambelli, no Gayer, na Teresa Cristina, no Pazuello, no Jorginho Melo, no Saif, no Dr. Irã, no Marcos Rogério, no Zema, no Moro e no Deltan, no fim, registra 13. Este é uma pessoa que é um veterano do jornalismo político. É uma pergunta que ele faz. Eu faço com ele essa pergunta. O senhor está chamando a atenção uma coisa muito interessante, muito importante, né? Que, no final das contas, o problema é pré-político. Né? Existe, né? O senhor levantou a questão, acho que talvez a palavra mais, a expressão mais importante dessa fala do senhor é: nós vamos aceitar isso? Né? Então, o problema é pré-político mesmo. Né? Eu queria te ouvir também, o Henrique, porque é óbvio que a gente tem que ter participação política, né? Tem que fazer a nossa presença nas eleições, tá certo, temos que nos esforçar para virar esse jogo no segundo turno, né? Mas a gente não pode perder do nosso horizonte problemas que são mais estruturais, mais de fundo, né? E que justamente são estruturais do ponto de vista burocrático, porque se referem a problemas da burocracia mesmo, né? Mas são estruturais também no aspecto cultural, porque se referem a uma certa aceitação, a uma certa incapacidade, talvez não aceitação, mas uma incapacidade de ver ou de entender, de compreender a natureza do problema, tal como o Sr. Sepúlveda acabou de colocar aqui para gente. Eu queria ver a sua análise prévia, o Henrique, sobre esse assunto, depois a gente vai abrir o leque dos temas da discussão. É bem interessante a fala do Sr. Sepúlveda, assim como a sua, porque é interessante porque nós, essa, vamos dizer assim, aceitação tácita ou aceitação implícita, enfim, chama do que quiser, ela é muito clara, principalmente porque nós sempre baseamos as nossas análises justamente em números oficiais. Olha só, olha que como o negócio pode parecer simples, mas às vezes ele é até mais complicado do que parece. Que as pesquisas eleitorais, que já perdi as contas de quantas vezes eu disse isso, né? Quantas vezes nós dissemos isso e tantos outros já disseram, que elas não são nada confiáveis, que eu tenho certeza de manipulação em pesquisas, todos nós temos. Isso é fato. Então, o que eu vou dizer agora não muda isso. Não confio em pesquisa, nenhum de nós aqui confia em pesquisa. Vamos partir dessa premissa. Mas olha que interessante. Nós estamos retirando a legitimidade dessas pesquisas com fato em números oficiais, que na realidade são números que nós também não confiamos. Olha que mesmo com a nossa indignação, mesmo com uma exposição clara
da realidade, isso mostra como o sistema é muito mais entroncado como parece, nós acabamos legitimando o nosso discurso com base em números que, de fato, nós não confiamos também. Mas é o referencial que a gente tem. E acaba sendo uma espécie de aceitação até inconsciente do que nos é imposto. Então, pode parecer, num primeiro momento, até confuso, mas a realidade é essa. Nós hoje falamos mal das pesquisas, tendo como base o número da apuração, que é uma apuração que nós contestamos. Entendeu? Então, o sistema ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. E por mais que o eleitorado tenha mudado, né, por mais que o eleitorado brasileiro hoje ele esteja muito mais amadurecido, e isso é inegável, haja vista alguns resultados que nós tivemos por aí, e eu tenho certeza que não, não houve uma manipulação, por exemplo, para tirar uma Joyce, né, que caiu de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 votos para 13 mil, né? Mas a verdade é essa, nós temos o problema, ele é tão entroncado nas nossas vidas, ele está tão, ele conseguiu ter um emaranhado, um número de braços tão grande, que é difícil até mesmo para contestá-lo, porque nos faltam números para isso, números que venham de fora do sistema. Então, ok, repito, nós estamos contestando, e devemos contestar, repito, né, foi o que eu disse no começo, partindo da premissa de que nós não confiamos em pesquisa eleitoral. Essa é a premissa indiscutível, né? Mas ainda assim, nós estamos colocando em xeque as pesquisas com base em números oficiais e que nós não confiamos. Então, a situação ela é mais complicada do que parece, né? E podem ter certeza, nós vamos falar muito disso aqui hoje, temos muitas coisas para falar, mas o cenário ele não está bonito não, tá, gente? Não vamos vender falsa realidade, não. Falar que não, que é isso, ó, tá tudo esquematizado, tá tudo tranquilo, tá? Porque nós já começamos a ver alguns discursos aí, né? Não, porque as Forças Armadas já estão, né? Os quartéis já estão em alerta. Eu fico recebendo esses vídeos, gente. Eu não sei se eu rio ou se eu choro quando chega um vídeo desse tipo no WhatsApp para mim. Já estão alertas e agora trabalho vai ser árduo, tá? Trabalho vai ser árduo. E, ó, e para fechar, isso aí que o seu Sepúlveda falou é fundamental. O pessoal só resolve agir quando botar o cadeado na porta quando já foi arrombado, acaba não resolvendo. Há muito tempo nós batemos nessa tecla de pesquisa eleitoral, não é de agora. Não é de agora. Eu lembro que há alguns anos eu cheguei a apresentar um projeto de lei para alguns deputados justamente para regulamentar pesquisa eleitoral. Eu apresentei isso para alguns deputados. Nenhum deles se animou a levar adiante. Hoje nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo aí que se algo tivesse... nem estou falando que nenhum deles tinha que ter levantado a bandeira, não. Deixar bem claro, tá? Mas que talvez, até por outras vias, os nossos políticos, a nossa base, já tivesse se movimentado em relação a pesquisas eleitorais há mais tempo. Porque não é de hoje. Isso aí vem desde sempre. E se intensificou de 2014 para cá. Então, é aquela história botar o cadeado com a porta arrombada, né? Mas vamos ver. Tem muito para falar aí hoje. Vamos lá. Ivo, posso só acrescentar uma coisa? O problema é o seguinte, é que a disfuncionalidade, para dizer assim, e mais do que isso, eu falei inúmeras vezes em inúmeros programas, o verdadeiro golpe de Estado que nós estávamos sofrendo, o país estava sofrendo há um tempo enorme, com um judiciário que ia se agigantando e que tomou proporções totalitárias e contra o qual nada foi feito, sempre com o argumento do seguinte: não, mas é que não é possível reagir, porque senão o Brasil terá problemas. Ah, é? Então agora estão aí com o problema gigante, que é esse descondenado poder assumir o país
e extirpar o país e entregá-lo a forças internacionais, como nós sabemos, que são as do Foro de São Paulo e outras. Então, quer dizer, essa voz dos prudentes, que ao longo do tempo foi dizer, não, mas espera, depois a gente resolve, depois não sei o quê, depois levou a isso aqui. E então nós estamos agindo dentro de um ambiente que não é o ambiente de normalidade. Eu quero já esclarecer uma coisa. Não estou dizendo isto para desanimar ninguém, nem para evitar que as pessoas trabalhem um a um, conseguindo votos e tentando impedir que o Lula assuma o poder. Mas nós precisamos estar ter uma clareza nos nossos espíritos e não nos iludirmos a respeito da realidade que estamos vivendo. Portanto, eu não quero aqui, assim, de modo algum, desanimar as pessoas. Não é nada disso. Perfeito, Sepúlveda. Ó, tem uma notícia que eu queria comentar com vocês aqui. Vamos a gente expandiu o leque aí, eu vou pegar agora, né, alguns temazinhos específicos para a gente ir tratando aí em blocos, né? Espera aí. Pode falar. Espera aí. Eu me lembrei de uma coisa que eu queria dizer. O presidente ontem, quando atendeu a imprensa, ele voltou a falar do Barroso e da ida dele à Câmara. Neste momento, por exemplo, pessoalmente, e muitos, inclusive o Nicolas Ferreira, numa entrevista que deu hoje de manhã, ele mostrou uma surpresa dos resultados em Minas. Ora, se nós tivéssemos o voto impresso, neste momento nós podíamos pedir uma auditoria aos votos em Minas. Você pode? Perfeito. Não pode. Não pode.